No vídeo de hoje, vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiramente, vamos começar falando de números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. Números diretamente proporcionais. Vamos observar estas sequências de números: 10, 15, 20, 24, 36, 48. Podemos dizer que estes números são diretamente proporcionais. Como podemos verificar isto? Basta efetuar a construção das seguintes razões: 10 sobre 24, 15 sobre 36 e 20 sobre 48. Ao calcularmos a fração irredutível dessas razões, iremos encontrar sempre o mesmo resultado. 10 sobre 24, simplificando em cima e embaixo por 2, chegamos em 5 sobre 12. 15 sobre 36, simplificando em cima e embaixo por 3, chegaremos em 5 sobre 12. E 20 sobre 48, simplificando em cima e embaixo por 4, chegaremos em 5 sobre 12. 5 sobre 12 é o fator de proporcionalidade das sequências numéricas apresentadas inicialmente. Ou seja, em números diretamente proporcionais, ao simplificar o numerador e o denominador de cada fração, obtemos a mesma fração irredutível. Então, conseguimos verificar se números são diretamente proporcionais construindo as frações na ordem em que os números são apresentados, ou seja, o primeiro número da primeira sequência sobre o primeiro número da segunda sequência, o segundo número da primeira sequência sobre o segundo número da segunda sequência, e assim sucessivamente. Ao simplificarmos as frações elaboradas, temos que chegar no mesmo número, na mesma fração irredutível, que seria o fator de proporcionalidade entre os números apresentados. Uma característica que também temos em números diretamente proporcionais é que à medida que uma sequência de números aumenta, a outra aumenta também. Mas, se na primeira sequência os números estivessem diminuindo, na segunda sequência eles também diminuiriam. Números inversamente proporcionais. Vejamos as seguintes sequências de números: 4, 6, 16, 24. 12, 8, 3 e 2. Para verificar se esses números são inversamente proporcionais, devemos fazer este procedimento. Iremos multiplicar os números de cada uma das posições. Vamos multiplicar o 4 pelo 12, que será igual a 48. Vamos multiplicar o 6 pelo 8, que será igual a 48. Vamos multiplicar o 16 pelo 13, que será igual a 48. E vamos multiplicar o 24 pelo 2, que será igual a 48. Ou seja, essas sequências de números apresentam números inversamente proporcionais, sendo 48 o fator de proporcionalidade. Em números inversamente proporcionais, podemos perceber a seguinte característica: à medida que uma sequência de números aumenta, a outra diminui. E vice-versa, ou seja, se a primeira sequência diminuísse, a segunda aumentaria. Grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais utilizam o princípio dos números diretamente proporcionais. À medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Mas se a primeira sequência diminui, a segunda diminui também. Vejamos o seguinte exemplo: produção de uma fábrica de acordo com o tempo. Temos as seguintes informações: produção, 50 unidades. Tempo, 1 hora. Produção, 75 unidades. Tempo, 1,5 hora.
Produção, 100 unidades. Tempo, 2 horas. Podemos verificar que essas grandezas são diretamente proporcionais efetuando a divisão dos números das sequências na ordem indicada. 50 dividido para 1. Podemos escrever simplesmente 50. 75 sobre 1,5. Ao efetuar a divisão do 75 pelo 1,5, chegamos em 50. E 100 dividido para 2, que resulta em 50. Podemos perceber que os três resultados foram iguais a 50. Portanto, podemos concluir que as grandezas são diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais utilizam o princípio dos números inversamente proporcionais, ou seja, à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Vejamos o seguinte exemplo: velocidade e tempo de uma viagem em um determinado percurso. Temos as seguintes informações. Com uma velocidade média de 30 km por hora, temos um tempo de 2 horas. Com a velocidade média de 60 km por hora, temos o tempo de 1 hora. E com a velocidade média de 120 km por hora, temos um tempo de 0,5 hora. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, podemos fazer o seguinte teste e obter o mesmo resultado. Vamos multiplicar os números na ordem em que foram apresentados. 30 vezes 2. Isso será igual a 60. 60 vezes 1. Isso será igual a 60. E 120 vezes 0,5. Isso será igual a 60 também. Como obtivemos o mesmo resultado nas três multiplicações, podemos concluir que as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos resolver alguns exemplos. 1. Os números A, 2, 8 e 3, 6, B são diretamente proporcionais. Quais as medidas de A e B? Com essas informações, podemos organizar a seguinte proporção: A sobre 3 é igual a 2 sobre 6, que é igual a 8 sobre B. Primeiramente, iremos igualar a razão A sobre 3 com a razão 2 sobre 6. Então, ficamos com A sobre 3 igual a 2 sobre 6. Multiplicando cruzado, ficamos com 6 vezes A igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3 resulta em 6. Portanto, ficamos com 6A igual a 6. O 6 que está multiplicando A irá passar dividindo, então ficamos com A igual a 6 sobre 6. E 6 dividido para 6 resulta em 1. Portanto, A é igual a 1. Agora, iremos igualar a razão 2 sobre 6 com a razão 8 sobre B. Então, ficamos com 2 sobre 6 igual a 8 sobre B. Multiplicando cruzado, ficamos com 2 vezes B igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6 resulta em 48, portanto, ficamos com 2B igual a 48. O 2 está multiplicando, irá passar dividindo, então ficamos com B igual a 48 sobre 2. E 48 dividido para 2 resulta em 24, portanto, B é igual a 24. Número 2. Os números C2, 8 e 4D2 são inversamente proporcionais. Quais as medidas de C e D? Neste caso, sendo inversamente proporcionais, podemos elaborar as seguintes equações. Sabemos que C vezes 4 tem que ser igual a 2 vezes D, que tem que ser igual a 8 vezes 2. E aí podemos continuar da seguinte forma.
podemos dizer que C vezes 4 é igual a 8 vezes 2. C vezes 4 fica 4C. E 8 vezes 2 fica 16. Portanto, 4C é igual a 16. O 4 que está multiplicando irá passar dividindo. Então, ficamos com C igual a 16 sobre 4. E 16 dividido para 4 resulta em 4. Portanto, C é igual a 4. De modo similar, podemos dizer que 2 vezes D é igual a 8 vezes 2. 2 vezes D fica 2D. E 8 vezes 2 fica 16. Portanto, 2D é igual a 16. O 2 que está multiplicando D irá passar dividindo. Então, ficamos com D igual a 16 sobre 2. E 16 dividido para 2 resulta em 8. Portanto, D é igual a 8. Número 3. Uma corda será repartida em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. O comprimento total da corda é de 120 metros. Quanto medirá cada parte? Podemos elaborar a seguinte proporção. Teremos uma parte A que estará sobre 2, ou seja, A sobre 2. Igual, teremos uma parte B que estará sobre 3, portanto, B sobre 3. Igual a uma parte C que estará sobre 5, ou seja, C sobre 5. Podemos utilizar a seguinte propriedade. A mais B mais C, ou seja, a soma dos numeradores, estará para 2 mais 3 mais 5, a soma dos denominadores. Temos que perceber neste momento que a soma A mais B mais C é o comprimento total da corda. Portanto, podemos trocar por 120, tendo em vista que a corda mede 120 metros. Sobre 2 mais 3 mais 5, que resulta em 10. E agora faremos o cálculo. 120 dividido para 10 resulta em 12. E iremos elaborar as seguintes equações. A sobre 2 tem que ser igual a 12. O 2 que está dividindo embaixo do A irá passar multiplicando. Então, ficamos com A igual a 2 vezes 12. E 2 vezes 12 é igual a 24. Portanto, A é igual a 24. Da mesma forma, podemos organizar o seguinte. B sobre 3 é igual ao 12. O 3 que está dividindo irá passar multiplicando. Então, ficamos com B igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12 resulta em 36. Portanto, B é igual a 36. E, por fim, C sobre 5 será igual a 12. O 5 que está dividindo irá passar multiplicando. Então, ficaremos com C igual a 5 vezes 12. E 5 vezes 12 totaliza em 60. Portanto, C é igual a 60. Ou seja, cada parte da corda terá as seguintes medidas: 24 metros, 36 metros e 60 metros. Número 4. Uma quantia em dinheiro deve ser dividida em partes inversamente proporcionais às idades de 3 irmãos. A idade deles é 2, 5 e 8 anos. A quantia total em dinheiro é de R$ 3.300. Quanto cada um receberá? Podemos organizar a seguinte proporção. Temos um irmão que iremos chamar de A. E ele está inversamente proporcional a 2. Portanto, podemos escrever A sobre 1 sobre 2. Igual, temos um irmão B que está inversamente proporcional a 5. Portanto, podemos escrever B sobre 1 sobre 5. Igual, e temos um irmão C que está inversamente proporcional a 8, ou seja, C sobre 1 sobre 8. Igual. Agora, iremos aplicar a propriedade das proporções. Iremos somar os numeradores A mais B mais C sobre
iremos somar os denominadores, 1 sobre 2, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 8. A mais B mais C irá resultar na quantia total do dinheiro, que é igual a R$ 3.300. Escrevemos aqui em cima da fração. Sobre a soma de 1 sobre 2 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 8 resultará em 33 sobre 40. O cálculo dessa conta está aqui no cantinho. Agora, iremos fazer o seguinte. 3.300 sobre 33 sobre 40, podemos resolver da seguinte forma. Conservamos o 3.300 e multiplicamos pelo inverso do 33 sobre 40, ou seja, 40 sobre 33. 3.300 vezes 40 resulta em 132.000, sobre 1 vezes 33, que fica 33. E 132.000 dividido para 33 resulta em 4.000. E agora, iremos elaborar as seguintes igualdades. A sobre 1 sobre 2 é igual a 4.000. Organizando o lado esquerdo da equação, ficaremos com A vezes o inverso de 1 sobre 2, que é 2 sobre 1, igual a 4.000. A vezes 2 sobre 1 resulta em 2A, igual a 4.000. O 2 que está multiplicando A irá passar dividindo, então ficamos com A igual a 4.000 sobre 2. E 4.000 dividido para 2 resulta em 2.000, portanto, A é igual a 2.000. Também podemos organizar a seguinte equação. B sobre 1 sobre 5 é igual a 4.000. Organizando o lado esquerdo da equação, ficaremos com B vezes 5 sobre 1, igual a 4.000. B vezes 5 sobre 1 resulta em 5B, igual a 4.000. O 5 que está multiplicando B irá passar dividindo, portanto ficamos com B igual a 4.000 sobre 5. E 4.000 dividido para 5 resulta em 800, portanto, B é igual a 800. E por fim, podemos organizar a seguinte equação. C sobre 1 sobre 8 é igual a 4.000. Organizando o lado esquerdo da equação, ficamos com C vezes 8 sobre 1, igual a 4.000. C vezes 8 sobre 1 resulta em 8C, igual a 4.000. O 8 que está multiplicando C irá passar dividindo, portanto ficamos com C igual a 4.000 sobre 8. E 4.000 dividido para 8 resulta em 500, portanto, C é igual a 500. Portanto, o irmão de 2 anos receberá R$ 2.000, o irmão de 5 anos receberá R$ 800 e o irmão de 8 anos receberá R$ 500. Número 5. Com 1 litro de combustível, um carro percorre 15 km. Quantos quilômetros serão percorridos com 5 litros? Neste caso, temos um problema com grandezas diretamente proporcionais, tendo em vista que com mais litros de combustível, poderemos andar mais quilômetros. Então, poderemos organizar a seguinte proporção. 1 litro está para 15 quilômetros, assim como 5 litros estará para x quilômetros, ou seja, 1 sobre 15 é igual a 5 sobre x. Multiplicando cruzado, ficaremos com 1 vezes x igual a 5 vezes 15. 1 vezes x fica x, igual a 5 vezes 15, que resulta em 75. Portanto, x é igual a 75 km. Número 6. Sabe-se que 3 máquinas embalam 120 objetos por dia de produção. Todas as máquinas têm a mesma eficiência. Se instalarem outras 2 máquinas com a mesma eficiência, quantos objetos serão embalados por dia de produção? Neste caso,
temos grandezas diretamente proporcionais, tendo em vista que com mais máquinas iremos embalar mais objetos. Então podemos organizar a seguinte proporção: 3 máquinas está para 120 objetos, assim como 5 máquinas estarão para x objetos. E aí ficaremos com 3 sobre 120 igual a 5 sobre x. Multiplicando cruzado, ficamos com 3 vezes x igual a 5 vezes 120. 3 vezes x fica 3x, igual a 5 vezes 120, que é 600. O 3 que está multiplicando x irá passar dividindo, então ficamos com x igual a 600 sobre 3. E 600 dividido para 3 resulta em 200. Portanto, x é igual a 200, ou seja, com 5 máquinas serão embalados 200 objetos. Número 7. Um carro percorre determinado percurso com uma velocidade média de 60 km por hora em 2 horas. Quanto tempo ele levará caso a sua velocidade média seja de 80 km por hora? Então vamos organizar os dados. Temos a velocidade de 60 km por hora com um tempo de 2 horas. E a velocidade de 80 km por hora terá um tempo x. Neste caso, temos grandezas inversamente proporcionais, tendo em vista que, à medida que aumentamos a velocidade, iremos levar menos tempo no percurso. E aí podemos proceder da seguinte forma: 60 vezes 2 igual a 80 vezes x. Lembrando que aqui nós multiplicamos, tendo em vista que utilizamos o princípio de números inversamente proporcionais. Portanto, a nossa equação fica 60 vezes 2 igual a 80 vezes x. 60 vezes 2 resulta em 120, igual a 80 vezes x, que fica 80x. Organizando a equação, podemos simplesmente trocar os dois lados de lugar, escrevendo 80x igual a 120. Agora, o 80 que está multiplicando x irá passar dividindo, e aí ficamos com x igual a 120 sobre 80. E 120 dividido para 80 resulta em 1,5. Portanto, x é igual a 1,5. Ou seja, com a velocidade média de 80 km por hora, o percurso é percorrido no tempo de 1 hora e 30 minutos. E esse foi nosso vídeo de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Espero que tenham gostado e até a próxima!